Olá, muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Olha, gente, eu quero pedir mil desculpas a vocês. Ontem eu não estive em condições, não deu condição mesmo de eu estar aqui. Mas hoje eu estou aqui firme e forte com vocês, tá bom? Aqui firme e forte. Não, eu estou com minha janela aberta. Se vocês escutarem barulho de carro, moto, essas coisas assim, não reparem, porque a janela está aberta. Ó, minha janela está aberta. E aí os carros passam aqui na rua e aí vem esse barulho, mas não reparem, tá bom? Importante é que vocês prestem atenção no que eu venho trazer aqui. Hoje nós vamos dar início ao Evangelho segundo Marcos, aquilo que o profeta, né, Marcos traz para a gente aqui, para a gente fazer uma reflexão, tá certo? Então você novo que está chegando, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente. Você nova também, convide pessoas para estar aqui conosco, né, participando desse momento aqui nessa sala. Vem para a sala comigo, vem para a sala e vamos juntos aqui buscar entendimento, esclarecimento na palavra do Senhor, daquilo que o profeta vem trazer para a gente, aquilo por tudo quanto ele passou na época e por tudo que ele vem trazendo para transformar o nosso ser, transformar a nossa vida através de acontecimentos passados, tá certo? E assim a gente vai adquirindo fé, buscando ver a verdade daquilo que é justo, de que é verdadeiro, tá certo? Então fiquem atentos. Você novo, já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Faça isso. É muito rápido e prático. No instante você faz isso. Você não vai te tomar teu tempo, tá certo? Depois que você se inscrever, você apertar na palavrinha todas, você vai ver uma mãozinha, ó. Você vai lá e aperta nessa mãozinha também. Isso, quando você aperta nessa mãozinha, você está mostrando para o YouTube, para o nosso canal, de que você gosta do que você vê aqui e do que eu trago, tá bom? O que eu trago aqui não é nada que venha desabonar com a conduta de qualquer pessoa que entrar nessa sala aqui. Quando nós nos reunimos nessa sala, é para a gente crescer, né? Cada vez mais, porque o Senhor Jesus vai nos ensinando, né? Vai nos ensinando através dos profetas, nós vamos ganhando mais intimidade com Deus, nós vamos alcançando a intimidade com Deus, tá certo? Então faça isso e no final você compartilha. E dá o barulho da moto. No final você faz a gentileza de compartilhar a palavra, tá certo? Compartilhe a palavra, leve para alguém, convide uma pessoa para entrar para essa sala aqui conosco, tá bom? Participar aqui. Então, posso começar a ler? Eu vou ler quanto ao primeiro capítulo da pregação de João Batista, que Marcos vem contando, tá bom? E diz assim no versículo de número 21. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam a ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro, com
em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, preste atenção aqui. Já vimos aqui que João Batista estava pregando o arrependimento e muitos iam até ele, a ter com João Batista no Rio Jordão, e lá eles confessavam os seus erros, os seus pecados, e ali era batizado por João Batista. Só que João Batista, ele dizia que como que ele abaixaria, né? Mesmo que ele se abaixasse para desatar a correia das sandálias dele, que ele não era digno de desatar as correias da sandália de quem? Nesse caso aqui, ele estava falando do Senhor Jesus, que ele, em verdade, ele viria para batizar, mas viria que batizar com o Espírito Santo, porque João Batista batizava com águas, né? Ele batizava nas águas, mas quem viria para batizar com o Espírito Santo. Então, o batismo e a tentação de Jesus aconteceu desta forma. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu das águas, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos os serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, eu farei que sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Então, eu vou parar por aqui. Depois, amanhã eu venho dando continuidade do versículo 21 em diante. Vamos entender aqui essa parte que onde o profeta Marcos, ele vem contando sobre o arrependimento que João Batista, ele batizava nas águas, porém viria após ele o Espírito Santo. E ele dizia que não era digno de desatar as sandálias de quem? De Jesus, né? E Jesus também seria batizado por João Batista. Mas veja bem, eu quero concluir uma coisa aqui com vocês. Nós precisamos entender primeiro o que significa evangelho. O seu significado, ele é bem claro, bem justo. Quando se fala do evangelho, está se falando de novas coisas novas, boas novidades, boas notícias ou novas alegrias. Então, conclui-se que o evangelho significa boas novas. Você entendeu? Então, o que é a boa nova? Na realidade, a boa nova nada mais é do que Jesus. Na época, né, se falava do evangelho, era Jesus, porque Jesus veio
para trazer a salvação para os que nele creem. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, Jesus, então, ele dará a salvação. É necessário crer. E Marcos, lá na época, né, ele começou, então, o seu relato falando diretamente da identidade do Senhor Jesus. Ele vinha fazendo reverências quanto ao divino Espírito Santo, tanto que ele fala: aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo. Você entende? Então ele mostra que Deus veio ao mundo, ele veio ao mundo e Deus trouxe o seu filho, o seu único filho unigênito, que significa único, né? O seu único filho para Jesus, né? Que ele vem narrando, então, que o seu único filho, que seria o filho unigênito, ele narra, então, Jesus como o Messias. Você entende? Ele vem falando, vem narrando que Jesus era o Messias e ele viria ao mundo como servo. Ele veio como servo para servir, né? E ser também sacrificado, como ele foi sacrificado naquela cruz. Ele foi sacrificado por nós, pela humanidade, né? A fim de que os nossos pecados fossem perdoados. Então, Marcos, ele vem relatando quanto ao sofrimento e quanto às perseguições, quanto os desafios, né? Quanto as tribulações na época que Jesus passou. Jesus foi muito perseguido, né? Ele foi perseguido e até que ele foi tão perseguido que até levar ele à morte, né? Que foi o que aconteceu. Jesus então foi levado à morte, mas o Pai abandonou Jesus ali naquele momento, né? Que ele estava lá naquela cruz. Não é porque ele quisesse, era para se cumprir a palavra que foi dita pelo profeta. Então, o Senhor Jesus, ele veio, logo depois ele veio e ressuscitou. Então, Jesus é a ressurreição. E este, então, ficou, desde então que Jesus ressuscitou, ficou marcado isso em todas as nações, principalmente as grandes nações, né? Então, por isso que Marcos relata que ele relata quanto o poder, né, quanto a fala que o profeta quis dizer, quanto ele relata o segredo, ele relata, no caso, o segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? Ele relata quanto à fé. Quando fala em segredo messiânico, ele está relatando a fé e ao Messias, que o Messias, ele veio na missão, ele tinha uma missão, né, que era, tem até hoje, que hoje em dia é o Filho de Jesus Cristo, né, que teve a missão de trazer a salvação para toda a humanidade. Você entende? Então era necessário arrependimento. E aqui o texto na Bíblia fala que Jesus, ele então advertiu todos os seus discípulos. Ele advertiu todos eles e também Jesus, além de advertir, ao mesmo tempo que ele advertiu os discípulos, ele também foi fazendo milagres. E os milagres que ele fazia, ele pedia que não falassem, não contasse para as pessoas, porque se contasse, vou pegar meu caderno, se contasse, muitos,
muitos não entenderiam, porque muitas pessoas não entendiam esse, essa dádiva que Jesus tinha, que de fazer o bem. Então Jesus sempre lutou, né? Sempre esteve em batalhas entre o bem e o mal, sempre esteve em batalha, e até hoje ele está sempre na luta contra o mal. Então ele está sempre em batalha. Ele não queria que não é que ele não queria que soubessem as muitas coisas que ele fazia, você entende? Porque muitas pessoas não entenderiam e não entendem até hoje quanto à crucificação e à ressurreição de Jesus. Tem gente que não entende, não consegue entender, não acredita, não crê, mas somente aqueles que creem na volta de Deus, né, que sabem que Jesus vai voltar, que receberão a salvação. Você entende o que eu falo? Aqueles que creem na ressurreição do Senhor, que acreditam na volta dele, esses receberão a salvação. Então Jesus estava constantemente, e até hoje ele está constantemente em batalha, ele está sempre lutando contra o mal. Ele está entre o bem e o mal. Por isso nós não podemos parar de vigiar. Nós não podemos parar de jeito nenhum de orar. Nós precisamos estar sempre orando. Nós precisamos estar sempre de vigia. Vigiar não só no olhar nas coisas ao nosso redor, né, diante das coisas que a gente precisa passar na nossa vida e temos que estar sempre vigilantes, mas também vigiar nossa vida espiritual, né? Buscando na palavra do Senhor aquilo que vai nos trazer esperança, porque só Deus, Ele é a nossa única esperança, e nós precisamos nos manter constante, né? Com olhares fixos para o Senhor Jesus, buscando nele ter uma determinação daquilo que a gente precisa para que venha a ser realizado. Então é necessário vigiar. A palavra, quando fala vigiar e orar, a oração já está dizendo, né? Orar, a gente precisa orar, vigiar e ter ação. Ou seja, o que é ter ação? Praticar o que é correto dentro da palavra do Senhor. Nós devemos praticar a palavra, você entende? Porque em Jesus, quando nós temos olhares fixos para o alto, para Ele, nós vamos chegar ao nosso objetivo, que Ele é a nossa única esperança. Só Ele pode nos fazer crescer, você entende? Só Ele pode nos fazer a gente nos fortalecer, porque Ele traz o fortalecimento, Ele traz a saúde, Ele traz a paz, Ele traz a harmonia, Ele traz consigo aquele que confia nele, crendo, receberá as bênçãos adequadas daquelas da qual foi pedido, dentro do propósito pedido. Se você tem um propósito, se Deus colocou no seu coração algo que você ainda não conseguiu, creia que você vai conseguir, mas tenha a paciência de esperar no tempo determinado do Senhor. Você entende? Cada um tem o seu tempo. O Senhor Jesus, o tempo do Senhor Jesus é diferente do nosso tempo. Nós queremos as coisas logo, mas o Senhor Jesus, Ele tem o tempo dele. Então, nós não sabemos nem a hora, nem o dia do retorno do Senhor Jesus, mas Ele com certeza, Ele vai voltar a algum momento, nós não sabemos quando. Por isso é necessário arrependimento, é necessário buscar o Senhor enquanto há tempo, é necessário dobrar aos joelhos, estar aos pés do Senhor e se arrepender, né? Porque o Senhor virá arrebatar a sua igreja, você entende?
O Senhor virá arrebatar a sua igreja, mas é necessário se manter em fé, porque a ressurreição, quando Jesus ressuscitou-se, nós também nos ressuscitamos. Nós ressuscitamos com Jesus, porque Ele pagou um preço alto pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então, quando houve a ressurreição dele, nós também ressuscitamos dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós fomos redimidos, né, pela graça, pelo sofrimento do Senhor Jesus naquela cruz. Você entende o que eu estou falando? Então, é necessário que a gente se mantenha vigilante, porque o Senhor Jesus, Ele não cansa. Ele não cansa, Ele trabalha dia e noite. Ele está sempre trabalhando dia e noite. Você não vê, você não sabe, mas Ele trabalha dia e noite entre o bem e o mal. O Senhor Jesus não permite que mal algum venha querer entrar nas nossas vidas e fazer morada. Não, porque na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma, só Ele pode entrar desde que você esteja limpo, que você esteja com a sua mente limpa, com o seu coração limpo, que você esteja saudável, né? Que você esteja com clareza de pensamento, de direcionamento certo na palavra do Senhor. Que aí, quando Ele retornar, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, Ele arrebatará os seus. E aqueles que não se arrependeram, que cismaram e quiseram, acham que é do jeito que é, de qualquer maneira, esses ficarão para sofrer ainda aquilo que deverá sofrer, porque esses que não obedecerem, esses arderão no inferno. Mas os obedientes, a palavra-chave é fé e obediência, vigilância e oração, para que você venha receber o galardão do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele foi crucificado e ressuscitou-se para redimir quanto aos nossos pecados, para que nós fôssemos redimidos, né? Quanto aos nossos erros e pecados. E é necessário que a gente entenda isso e nos mantenhamos constantemente vigilantes e em oração, tá certo? Eu vou ler aqui o que está escrito aqui na Bíblia, que aqui na Bíblia fala sobre a identidade divina. O que é a identidade divina? É o Evangelho aqui de Marcos falando sobre a identidade do Senhor Jesus. É isso que ele vem falando. Eu falei sobre isso também, né? Então ele ressalta logo no início do texto que o mestre merece toda a reverência, pois tem a paternidade divina. Isso mostra que Deus enviou ao mundo o seu unigênito, como eu falei, seu Filho único, né? Então a narrativa apresenta Jesus não apenas como o Messias, mas como o servo que veio ao mundo para servir e sacrificar pela humanidade, pagando o preço da nossa libertação. Jesus pagou um preço muito alto, não é mesmo? Eu falei isso. Então, ao cumprir o seu propósito, nos deixou como exemplo de como podemos agradar a Deus, né? Sacrificando as nossas vontades para fazer prevalecer a vontade do divino, a vontade de Deus. Você entende? Então, está escrito que as referidas profecias anunciadas em um precursor que prepararia o coração do povo para que o Evangelho alcançasse o íntimo, né, de cada pessoa. Então, a obra da preparação para a missão do Messias, do nosso Deus, consistia em
e endireitar os caminhos das pessoas, endireitar as almas dos homens, das mulheres, das crianças, de quem for, e remover todos os obstáculos que impediam a manifestação da fé, para que assim o Senhor Jesus, né, pudesse revelar-se para todos nós. E a Escritura fala, né, que o cumprimento dessa profecia mostra a infalibilidade das Escrituras sagradas e o quanto o Altíssimo veio pelo cumprimento da sua palavra. Por isso, aquele que nela medita, guarda seus ensinamentos e anda nos seus caminhos, e verá as suas promessas realizadas em sua vida. Ora, meu Deus, como eu creio nisso! Como eu creio que as minhas promessas, aquilo que Deus me prometeu, será cumprido. Eu tenho certeza, porque Deus não é um homem que mente, né? Deus é um ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra, que faz cumprir a palavra dele. Ele é justo, então ele faz cumprir a palavra dele, tá certo? Amanhã eu venho com vocês dando continuidade a este capítulo de número 1 do segundo Evangelho de Marcos. Eu vou falar com vocês, então eu parei no versículo de número 20. Amanhã eu dou continuidade falando sobre quando Jesus entrou em Cafarnaum. Eu venho falando para vocês então amanhã, e também vou ler a explicação que está na Bíblia, e também vou dar o meu relato quanto àquilo que eu entendi, conforme eu falei para vocês no início. Eu fui falando e depois eu vim ler aqui o que está escrito segundo o Evangelho de Marcos, aquilo que ele vem nos explicando aqui na Bíblia, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente. Não esqueçam de orar, de buscar no Senhor Jesus, porque precisamos estar na presença do Pai. Desculpa, eu estou assim porque eu estou olhando a hora, porque eu gosto de orar junto com o meu amado, meu bispo amado, o bispo Bruno Leonardo. Eu gosto de estar orando com ele, junto com milhares de pessoas que meia-noite estamos orando, dobrando nossos joelhos ou buscando na palavra do Senhor, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente, e vamos agora orar para que o Senhor venha estar sempre presente nas nossas vidas, tá certo? Porque os benefícios de salvação estão nas mãos do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.